A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem. Só que não. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre Harry Potter and the Cursed Child, o lançamento, né, o 8º livro da série. Na verdade, esse aqui é uma peça de teatro, então não é um romance, é um roteiro. Mas ele foi escrito pela Rowling, em parceria com outras 2 pessoas, porque ela não é de teatro, né? E ele é lançado como, na verdade, uma continuação da série. Inclusive aqui tem a 8ª história, 19 anos depois. Então esse livro aqui vai começar exatamente naquele epílogo das Relíquias da Morte, com a família do Harry na estação de King's Cross. Eu preciso dizer uma coisa, eu nunca quis uma 8ª história de Harry Potter. Pelo menos não uma continuação. Muita gente sempre torceu para Rowling escrever o que aconteceria com os filhos do Harry, ou enfim, depois daquele epílogo. E eu não, na verdade, como uma fã, muito fã da história, eu acho que ela foi muito bem escrita e eu acho que ela terminou, acabou. Então eu acho que o Harry já tinha passado por muita coisa e que ele podia estar quieto lá no canto dele, né? E não foi isso que aconteceu. É claro que eu pirei quando soube que ia ter uma outra história, mas se eu pudesse escolher, ela teria escrito mais, mas sobre outras pessoas e outros pontos de vista daquele universo. Por exemplo, a amizade do Dumbledore com Grindelwald, os marotos enquanto jovens. Enfim, né? Tô divagando aqui já. O que acontece é, lançaram Harry Potter and the Cursed Child nesse 31 de julho e o livro ainda não foi traduzido, então a gente tem a versão em inglês. Eu já falei aqui diversas vezes que eu não manjo de inglês, eu não sou uma super entendedora, mas eu não aguentei a espera porque eu realmente sou muito fã. E então eu corri pra livraria e comprei o livro e li em inglês. A edição que eu comprei é a edição americana, que é da Scholastic. Ela tem essa jacket bem bonita, na verdade é tudo em relevo. Aqui tá o desenho, o título. E a parte de dentro tem uma capa assim, uma parte da capa é de tecido, tem essa lombada dourada, então nossa, é uma edição muito bonita. Parece um livro bem grandão, mas na verdade não é, porque como é um roteiro de peça de teatro, tem bastante espaço, né, entre as falas, então eu li rapidamente, assim. Então, esses são os 2 primeiros comentários. Primeiro, a edição tá muito bonita, e segundo, o roteiro de uma peça é diferente de um romance. Eu não sei se vocês têm costume de ler peças de teatro, eu já li algumas na vida, e eu tô ok com esse tipo de texto. Porém, aqui eu acho que deu uma diferença considerável, assim, porque o narrador do Harry fazia bastante diferença, eu acho. Eu senti falta, pelo menos, daquele narrador. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu vou falar um pouco sobre a sinopse, então o mote da peça. Então, qual é a história? Nós temos agora os filhos do Harry em Hogwarts, e o filho do meio dele, o Albus, ou Alvo, né, na tradução para português, entra em Hogwarts e ele tem um grande problema com esse peso do nome Potter e com o legado e com o pai e tudo mais. Ao entrar em Hogwarts, ele vai fazer amizade com o Scorpius, que é o filho do Draco. A amizade desses 2 é basicamente o fio condutor do livro, e na verdade é uma amizade muito legal e muito bem construída. E o Scorpius, gente, é tipo o melhor personagem do livro, a construção dele é muito legal. O que vai acontecer é a junção desses 2 amigos com um vira-tempo. E a partir daí, muitas confusões, porque, como vocês sabem, qualquer coisinha que você mexe lá no passado vai mudar profundamente o presente. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Efeito Borboleta, mas foi o que eu lembrei enquanto eu li o livro. Então nós teremos alguns retornos ao passado, a diferentes momentos do passado, ou seja, de coisas que a gente leu nos 7 livros originais da saga, e esses meninos vão bagunçar um pouco as coisas. E isso vai trazer consequências catastróficas. Eu achei super legal esse mote, porque na verdade eu acho que foi uma maneira inteligente de retomar a força da história original, da gente rever alguns personagens que ficaram pra trás, sem perder a verossimilhança. Pelo menos foi o que eu pensei a princípio. A questão da verossimilhança, que eu achei que estaria guardada, não estava. Então isso foi o que mais me incomodou nessa peça. Tem muita ponta solta e assim, pra quem leu a história original, alguns livros deixam muitas coisas sem explicação, mas isso geralmente vai sendo amarrado lá na frente. Vai ter uma resposta, principalmente no Relíquias da Morte. E aqui a gente não tem um narrador pra explicar algumas coisas, então é ação atrás de ação, mas a gente também tem algumas
forçações de barra, eu acho, pra quem conhece e pra quem é tão familiarizado com o universo Harry Potter. Então, de verdade, a gente tá tão dentro desse universo do mundo da magia que mesmo que a Rowling tenha escrito algumas coisas que aconteceram aqui, você, leitor de Harry Potter, fã, que acompanhou a história, que sabe de trás pra frente, vai ler e vai falar, não, isso aqui não dá, não acontece, não aconteceria, não deu, não daria de jeito nenhum. Então, assim, eu gostei do livro, gostei mesmo, achei divertido, li super rápido, devorei, mas teve essa pequena decepção, assim, de algumas forçações de barra. Principalmente na construção do vilão deste livro. O vilão deste livro, gente, é algo que não me desce. Não me desce e não vai descer. Aliás, eu duvido que algum fã de Harry Potter que leia os livros e que conheça a história vá gostar da construção do vilão de Cursed Child. Pra mim, não colou. Embora o narrador faça falta, ou pelo menos tenha feito falta pra mim, uma coisa legal é que, com a ausência dele, a gente tem o quê? Um deslocamento do foco narrativo. O narrador do Harry só acompanhava o Harry, com exceção de pouquíssimas cenas. E aqui não, a gente tem muitas cenas em que o Harry não aparece, e a gente tem outros pontos de vista, outras pessoas, outros espaços, e tudo isso acontecendo meio que simultaneamente. Então isso é bem interessante. Uma coisa que eu amei também é que a essência daqueles personagens que a gente ama continua a mesma. Então assim, pra quem amou tanto esse trio, Harry, Rony, Hermione, e tava tanto tempo sem ler algo inédito, ver os diálogos entre eles e ver que a essência deles se manteve enquanto eles estão adultos, sabe? Foi muito legal. Aliás, eu acho que os diálogos são legais aqui. Deu pra matar a saudade dos diálogos da saga original. Primeiro, tem partes muito divertidas, que eu dei muita risada. E também tem diálogos muito tensos. Enfim, a gente vai do riso às lágrimas em poucas cenas, né? Como na história original. E é importante falar isso porque, na verdade, eu acho que quem é fã de Harry Potter e vai ler esse livro vai numa pegada de saudade. A gente veio pra matar a saudade. Então eu senti isso muito no começo, assim, que eu tava revendo aquelas pessoas depois de muitos anos, sabe? E foi uma sensação muito gostosa pra um leitor melancólico como eu. E muita coisa mudou nesses 19 anos, mas se tem uma que não mudou não é nada fácil ser Harry Potter. Sempre foi difícil ser Harry Potter, e não é muito mais fácil agora que ele é um empregado cheio de trabalho do Ministério da Magia, um marido e um pai com 3 filhos em idade escolar. Então tem um pouco disso, sabe? Essas dificuldades diárias do nosso herói, somados à fama. Então ele continua sendo, né, o menino que sobreviveu e o menino que matou o Voldemort. Então, onde quer que ele vá, todo mundo olha e todo mundo fofoca, e, enfim, é muito chato isso. E eu sofri muito lendo porque o Harry sofre muito nesse livro. E isso foi uma das coisas que mais me fizeram pensar. Por que não voltar ao universo Harry Potter, mas com outros personagens? Deixa o Harry em paz, gente. Meu Deus, esse menino já sofreu demais. Era pra estar tudo bem no final das Relíquias da Morte. Não tá tudo bem. Ele sofre muito nesse livro. Eu fiquei revoltada, sabe? Eu sofri junto com ele. E o maior motivo desse sofrimento aqui em Cursed Child é a dificuldade de relacionamento com o alvo. Então a gente tem um conflito de gerações aqui, entre o pai e o filho adolescente. Um filho que se recusa a aceitar todo o heroísmo e toda a carga que o nome Potter traz. E o Harry que, como sempre, fica tentando explicar pro mundo que ele não pediu aquilo. Que ele não quis ser herói, que ele não quer ser olhado por onde quer que ele vá. Que ele não quer colocar pressões no filho, sabe? Ele nunca pediu nada disso. Essa parte do Harry com o filho é o que eu achei, assim, uma das coisas mais valiosas do livro. Porque é muito tocante, sabe? É muito humano, assim, o conflito que eles têm. E é fácil entender o ponto de vista de cada um deles também. Então foi uma coisa que me afligiu muito, assim, durante a leitura. Além da questão familiar, esse livro também é uma história sobre amizade. Como eu comentei, a amizade do filho do Harry com o filho do Draco. E é uma amizade muito bonita, muito bem construída, sabe? É muito legal a relação deles dois. Então foi uma das coisas que fizeram valer a pena a leitura também. Além, é claro, do improvável, né? Quando que a gente ia pensar que o filho do Harry ia ficar amigo do filho do Draco? Meu Deus, do Draco. Sobre a leitura em inglês. O meu nível de inglês é bastante básico. Eu sou uma pessoa que nunca estudou idioma, que o meu inglês é de seriado e letra de música. Mas eu consegui ler bem. Claro que eu recorri algumas vezes ao Google Tradutor. Mas, de modo geral, não foi algo que eu tive que fazer a cada página, sabe? Deu pra entender bem legal a história. Então, se você, como eu, é um fã extremamente ansioso que não quer esperar até 31 de outubro, eu acho que dá pra você ler, sim. Agora, é claro que quando sair em português eu vou querer ler de novo. Então, assim, gente, em resumo, é muito bom voltar, sabe? É muito bom rever esses personagens que a gente tanto ama. É muito bom saber o que aconteceu com eles depois. Porém, uma parte de mim queria que essa história não tivesse acontecido. Queria que tivesse acabado lá em Relíquias da Morte mesmo e que o Harry não tivesse mais que passar por nada parecido. É claro que, como fã, eu fiquei super afim de ler e eu vou devorar qualquer coisa que sair sobre Harry Potter. E, na verdade, a impressão que dá também é que
esses descuidos formais, essas pontas soltas que eu comentei, a falta de verossimilhança, o erro na construção de algumas coisas, por exemplo, o vilão, eu fiquei chateada, sabe? Porque na verdade você percebe que é isso, você é tão fã da saga que assim, a maioria das pessoas vai engolir, vai comprar e vai consumir qualquer coisa que fizerem a respeito, entende? Eu gostei do livro? Gostei. Eu me diverti, eu li muito rápido, eu devorei, foi tenso, eu quis ver tudo que ia acontecer, mas no fim ficou aquela sensação de que não chega nem aos pés dos 7 originais. E eu não vou mentir pra vocês e aliviar a barra só porque é Harry Potter, certo? O livro vai ser um sucesso independente da qualidade dele ser inferior aos demais, porque é Harry Potter. E uma vez Potterhead, sempre Potterhead. Certo, galera? Então é isso. Se você gostou da resenha, dá o seu joinha aqui, comenta o que você achou, isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você quer comprar o Cursed Child, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo. Se você comprar por esse link, você também ajuda o canal a se manter. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se porque logo mais eu tô de volta. Beijinhos!